Luiz Gustavo é muito elogiado nas redes sociais e provoca controvérsias. Melhor partida pelo São Paulo. Apesar dos elogios, alguns torcedores discordaram do posicionamento. Partida complicadíssima. O São Paulo passou por um sufoco que parecia interminável. Nesta noite de quarta-feira 18, a equipe de Zubeldia veio até o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo e empatou em 0-0. O jogo foi extremamente complicado. O primeiro tempo foi completamente a favor do adversário, e é fato que o São Paulo contou, mesmo que um pouco, com a sorte para sair com o resultado. Porém, o time melhorou muito no segundo tempo, o que acabou favorecendo a atuação de alguns jogadores, como foi o caso de Luiz Gustavo, volante do São Paulo, que foi muito elogiado. Opiniões diversas. Um torcedor comentou nas redes sociais sobre a atuação do volante, e destacou com toda a certeza que esta foi a melhor partida dele pelo São Paulo, mas não se tratando-se nível técnico. Simplesmente a melhor partida de Luiz Gustavo pelo São Paulo. Tecnicamente falando, houve outras. Mas um meio-campista de 37 anos atuar contra a melhor e mais intensa equipe do país pendurado e sobrecarregado no setor é para sentar e conversar. Mentalidade das grandes. Jogador de futebol. Comentou. Uma torcedora discordou. Não, cara, não. Além de lento pela idade, não tem mais a precisão nos passes e em muitos momentos deu contra-ataque ao Botafogo. Depois desse jogo é hora de pensar em Sante no próximo jogo. O jogo da volta é o que deixa os torcedores do São Paulo completamente eufóricos. O resultado no Newton Santos foi incrível, e vir com o placar neutro é algo que beneficiará o São Paulo. Porém, o Botafogo não é um time que é batido facilmente. Atualmente o Fogão defende uma invencibilidade contra o tricolor desde 2020, e Zubeldia sabe que terá que fazer uma ótima partida para se classificar. Botafogo e São Paulo fazem tempos opostos e ficam no empate pelas quartas da Libertadores. Enquanto o Botafogo dominou a primeira etapa, o São Paulo quase abriu o placar no fim do segundo tempo. Tudo igual. Nesta quarta-feira 18, Botafogo e São Paulo se enfrentaram no estádio Newton Santos, em jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Em 0-0, as equipes ficaram no empate. O decisivo jogo da volta será na próxima quarta-feira 25 no Morumbi, para saber quem avançará às semifinais da competição. O primeiro tempo do jogo foi todo do Botafogo, que pelas chances criadas, era para ter saído no mínimo com 2 gols à frente do São Paulo. Savarino acertou a trave e Almada levou perigo com seus chutes. Tempos distintos. O São Paulo, acuado, não conseguia nem sequer marcar. O atacante Calera estava distante demais do meio-campo, dificultando a marcação do tricolor no meio-campo. O primeiro tempo acabou em 0-0. Na segunda etapa o Botafogo continuou insinuante, mas a bola insistiu em não entrar. Zubeldia mexeu e colocou Michel Araújo no jogo. No final da partida, o tricolor cresceu. Michel Araújo deixou Calera, após cruzamento na cara do gol. O atacante chutou de primeira e mandou a bola para cima, na melhor oportunidade do São Paulo no jogo. E assim ficou a partida. Final de jogo Botafogo 0x0 São Paulo. Agora, as equipes focam no brasileiro. Enquanto o Fogão enfrentará o Fluminense, o São Paulo pega o Internacional. Arboleda chama atenção em Botafogo x São Paulo. Melhor em campo. O placar do jogo terminou igualado no 0x0. Jogo que o tricolor deixou a desejar. O São Paulo começou a sua trajetória nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira 18, o time viajou para pegar o Botafogo fora de casa, mas não fez uma boa partida. O jogo terminou com o placar de 0x0, mas em muitos momentos, a equipe paulista foi amassada pelo alvinegro carioca. Mas o defensor tricolor, Arboleda, chamou a atenção positivamente. Mesmo com a mudança tática de Zubeldia, que reforçou a defesa ao escalar 3 zagueiros para dar mais solidez ao time, o Botafogo manteve seu ímpeto ofensivo e dominou totalmente a primeira etapa. É fato que o São Paulo contou, mesmo que um pouco, com a sorte para sair com o resultado. Porém, o time melhorou muito no segundo tempo, o que acabou favorecendo a atuação de alguns jogadores, como foi o caso de Arboleda, zagueiro do São Paulo. Robert Arboleda teve a segunda maior nota do time, segundo o site SofaScore. O jogador foi o responsável por 13 ações defensivas e 5 cortes. Dessa forma, a torcida são paulina rasgou elogios ao atleta nas redes sociais. Os únicos que jogaram bem no time do São Paulo foi Rafael, que fez altas defensas, Alan Franco, Arboleda e Sabino, que jogou pacas. De resto faltou raça, vontade e foco. Arboleda estava sendo um dos piores jogadores do São Paulo nos últimos jogos,
Hoje ele foi o melhor em campo. Não perdeu um lance. Rafinha aponta que gramado e arbitragem interferiram no resultado entre Botafogo x São Paulo. O São Paulo soube sofrer e mesmo diante da pressão do Botafogo empatou a partida e levou a decisão para o Morumbis. Por Giovana Barcelos. Atualizada em 19 de setembro de 2024, 11:15 HSBRT. Em busca de classificação. Na noite na última quarta-feira, 18, o São Paulo empatou sem gols diante do Botafogo pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América, disputada no Newton Santos. Mesmo diante da pressão alvinegra, a equipe paulista conseguiu controlar o jogo e segurar o empate. Rafinha faz desabafo sobre desempenho abaixo do São Paulo. Copyright Ettore Chieregini, AGF. Rafinha faz desabafo sobre desempenho abaixo do São Paulo. Testor diz não ir a São Paulo x Botafogo por medo da torcida. Galopo sofre com falta de minutos no São Paulo. O tricolor teve um desempenho mais apático no primeiro tempo, onde viu o adversário ser dominante na partida. Por conta disso, o técnico Luiz Zubeldia foi bastante criticado pela torcida, por ter demora a realizar alterações no elenco. Com uma chance clara perdida por Caleri, que finalizou sozinho dentro da pequena área, o empate fora de casa acabou saindo melhor que o esperado pelo que o Botafogo e o São Paulo entregaram em campo. Por conta disso, inclusive, Luiz Gustavo foi colocado como um dos melhores em campo. Análise da partida. Durante a entrevista após o confronto, Rafinha reconheceu a superioridade do adversário na partida. Mas, como justificativa, o medalhão apontou os obstáculos enfrentados pela equipe durante os 90 minutos da partida. Jogar aqui é difícil, todos sabem, campo sintético, o jogo muda. Algumas jogadas também poderiam ter sido paradas, poderiam ter marcado falta para a gente. O árbitro deixou o jogo seguir. Está confiante na classificação do São Paulo na Libertadores? 0 pessoas já votaram. Publicidade. Quando se joga fora de casa, segurar um pouco mais a bola é complicado, tem que respeitar a equipe do Botafogo, em um momento muito bom, mas estamos vivos. Vamos levar a decisão para casa e em casa sabemos do nosso poder. Soubemos sofrer, mas no segundo tempo melhoramos muito, completou Rafinha. Publicidade. Desempenho abaixo. O São Paulo precisou contar com a sorte na primeira etapa para não ter saída com a derrota, diante da superioridade do adversário no ataque. Entretanto, contou com a sorte de bolas na trave e erros de finalização. Arboleda chama atenção em Botafogo x São Paulo, contra barra e hashtag 039, melhor em campo contra barra e hashtag 039. Veja também, Arboleda chama atenção em Botafogo x São Paulo, melhor em campo. No primeiro tempo sofremos muito ataque do Botafogo, time com ataque muito forte. Conseguiram finalizar muitas vezes. Tentamos sair jogando, ficar com a bola, a pressão deles estava bem encaixada. Mas jogo de Libertadores é assim, pegado. No segundo tempo conseguimos igualar, ficar mais com a bola, tivemos chance com Caleri e apontou. Rafinha Alcântara, reforço não refugo. 31 anos, jogador muito técnico, joga como meia avançado. Este ocuparia um espaço que hoje ninguém ocupa dentro do elenco. Mas a diretoria está pensando em trazer mais algum zagueiro meia-boca, reserva de seleção de Série C europeia, etc. Aí não sobra dinheiro para qualificar o elenco mesmo.